Um homem em sua casa olha um porta-retrato. Enquanto observa, ele lamenta deste obituário ser a primeira coisa que veria dele em 5 anos. 3 anos atrás, sua mãe, que já sabia de sua doença, passou o resto da vida que tinha tentando encontrar o seu irmão desaparecido. Mas, após ficar doente por muito tempo, ela partiu para um lugar melhor. Olhando os papéis de desaparecido, aquele homem um dia decidiu desistir de procurar por seu irmão. E então deixou a Coreia, se alistando no exército para servir na África, acreditando que já não tinha mais motivos para voltar à sua terra natal. De volta ao seu quarto, o nosso protagonista fecha uma caixa. Quando o corpo de seu irmão foi encontrado, essas eram as únicas coisas que ele tinha em sua posse. Intrigado, o homem se pergunta se seu irmão estaria participando de um filme na época, por causa de suas roupas. Dentro da caixa, ele também encontra um relógio de bolso. Ao pegá-lo, ele pensa que este foi o presente que deu ao seu irmão para desejar boa sorte na prova de admissão da faculdade. Alguém diz que agora que pensou bem precisava mesmo de um relógio. Nós estamos nas memórias de Yun, no dia em que presenteou seu irmão com o relógio. Ele disse que este é muito mais estiloso que um relógio digital, e pergunta sorrindo o que o irmão achou de sua esperteza. O irmão pergunta o que estaria escrito no relógio, já sabendo que J.W é de seu nome, mas o que seria CH? O irmão responde que é de seu último nome Cha. Eles brigam pois o nome do irmão estava escrito errado no relógio. Mas, no fim, o irmão de Yun aceita o relógio de bom grado. Yun lembra com nostalgia que seu irmão disse que caso precisasse fazer uma assinatura algum dia, iria escrever da forma na qual ele colocou no relógio. Trazendo o relógio de bolso para perto, ele observa e se pergunta se o mesmo não estava quebrado antes. Ele então começa a ouvir uma voz em sua mente de seu irmão, que dizia que um dia ele estaria com esse diário em suas mãos. E que quando isto acontecesse, muito provavelmente ele já teria partido deste mundo. Yun confirma que está ouvindo mesmo uma voz e que aquilo não é uma alucinação, mas não tem nada instalado no relógio. A voz de seu irmão continua e fala que sente muito. Por sua culpa, Yun esteve passando por muitos problemas, e que até agora ele só estava tentando conseguir um remédio para curar a mãe deles. Ele pensou que conseguiria voltar bem rápido, mas acabou indo embora desse jeito. Dia 9 de outubro de 2013, ele receberia uma mensagem estranha. O assunto era muito estranho para ser spam, perguntando se queria ou não participar. Normalmente ele ignoraria esse tipo de mensagem, mas devido ao caso crítico de sua mãe, ele decidiu dar uma chance ao impossível. Naquele dia em diante, sonhos estranhos começaram a aparecer. Dia 12 de outubro de 2013. Aquilo não foi um sonho, era real. Tinham anões, elfos, orcs e dragões. E no centro de tudo, a Torre do Deus do Sol. Os rumores diziam que se você passasse nos desafios do obelisco, se tornaria um deus. Dia 28 de outubro de 2013, ele formou um grupo com pessoas que pensavam como ele, e começaram a subir a torre, mas comparado ao mundo real, aquele lugar não era brincadeira. Dia 9 de novembro de 2013, ele fugiu de casa achando que ficaria fora por apenas 6 meses e assim cortou sua conexão com o mundo real. 1º de dezembro de 2013, o nome do grupo era Artia e era o melhor em todos os sentidos. 7 de dezembro de 2014, o ritmo das conquistas foi mais lento do que o esperado, então levaria mais de um ano. 11 de novembro de 2014, um conflito surgiu contra um clã de alto nível, e o ritmo das conquistas encontrou obstáculos. 31 de fevereiro de 2015, eles não conseguiram chegar a um acordo, então entraram em guerra. Com mais tempo se passando, um clã que eles se aliaram foi destruído. Mais tempo se passa, e alguém que ele amava morreu. As memórias de seu irmão passavam todas pela cabeça de Yun. Outra guerra então surgiu. Após mais tempo, a guerra ainda acontecia e todos já estavam exaustos. Um traidor foi encontrado. O clã estava em discórdia e todos suspeitavam uns dos outros. O corpo de seu irmão estava se deteriorando. Mais da metade dos membros do clã o deixaram. A guerra estava sendo perdida. Em outro período mais à frente, uma mulher que ele amava apunhalou seu coração e lhe deixou. O corpo dele já estava começando a apodrecer. Ele sentia falta do seu irmão. 1º de fevereiro de 2018, ele era o único que restou em Artia, se perguntando onde as coisas começaram a dar errado. Dia 28 de fevereiro de 2018, ele conseguiu o Elixir, porém, cercado de inimigos, não podia mandar para sua casa. Foi aí que percebeu que já não tinha mais ninguém ao seu lado, mas se manteria forte. Foi por isso que essas notas foram deixadas. Ele tinha certeza que caso Yun ouvisse, iria conseguir o Elixir e levá-lo para a mãe. Yun segura com força aquele relógio, ouvindo o que o seu irmão tem a dizer. A voz volta dizendo que um dia este diário estaria com Yun e que espera que ele escute essas notas um dia. Yun se assusta com uma mensagem de sucessão inicializada. Seu corpo então começa a entrar em um estado de transformação, e ele se pergunta se isto é a mana, o poder das pessoas da torre. O flashback retorna com seu irmão direcionando suas lembranças ao seu sucessor. Seu irmão, que um dia teve amigos, foi traído e morto. O despertar foi completo.
Uma mensagem aparece dizendo que o processo de sucessão está incompleto, e para que complete a missão para seu corpo se aperfeiçoar, o processo atual é de 5%, e a condição atual de 1 é solução incompleta. Nosso herói parece ainda não entender a situação em que está. O sistema com os status de 1 diz que a habilidade de seu corpo avançou parcialmente, sua natureza foi descoberta e habilidades foram adicionadas. Ele só pode registrar seu jogador no obelisco. Agora um sabe o que aconteceu com seu irmão e o porquê dele ter os deixado. Extremamente irritado, diz que tem que vingar seu irmão e que, seguindo as regras daquele mundo, fará o mesmo com todos. Se pergunta se aquilo é a janela de status e que se parece mesmo a um jogo. Ele pensa que após completar seu despertar estava dito que seu corpo ficaria mais forte. Porém, suas habilidades ainda estão muito baixas. A habilidade de natureza Sangue Frio concede uma racionalidade inabalável em qualquer situação, concedendo imunidade a controle mental, acusações e lavagem cerebral. Proeza de visão dracônica. São olhos de dragão, eles penetram a verdade permitindo visualizar parte da habilidade de alguma pessoa ou objeto com antecedência. Pensa que seu irmão encontrou o dragão ancestral Calatuz e formou um contrato no 11º andar, se perguntando se é isso o que restou dele. Sentidos fortalecidos. Os 5 sentidos são aumentados drasticamente. O protagonista acredita que foi lhe dado esta habilidade por funcionar bem com sua natureza. Mas a última foi a que mais lhe chamou a atenção. A clarividência, que foi concedida provavelmente por causa de seu relógio. Enquanto aperta com força a recordação dada por seu irmão, ele afirma que irá assim mesmo por enquanto. Ele sente que seu irmão queria que encontrasse o elixir e saísse sem fazer mais nada, mas não acredita que conseguirá fazer as coisas desse jeito. Ao sair na rua, aparece falando no telefone com um homem que pergunta o que o sargento Chá estaria falando, perguntando o porquê dele querer sair para jantar do nada. O homem questiona se aconteceu algo com ele e se teria algum problema que ele queira conversar. Antes de terminar de falar, desliga a ligação. Colocou sua casa à venda, queimou o seu uniforme militar junto com sua mochila, e pensa que com isso já resolveu tudo o que tinha para resolver. Foi comprada uma nova mochila na qual ele colocou roupas, comida, algumas facas que usavam no batalhão, e um kit de primeiros socorros. Abaixando seu boné, ele pensa que queria ter conseguido uma arma e alguns explosivos, mas se não conseguisse constantemente as munições, iria ser apenas uma perda de tempo. Andando em uma praça, ele pergunta se a primeira rodada já está acontecendo há uma semana. Jogadores que começam tarde conseguem vantagens baseadas no quão tarde começaram, e quanto mais perto alguém ficar de ultrapassar o primeiro lugar, mais pontos vai acumular. Também tem coisas escondidas que os novatos podem se aproveitar. E em seus pensamentos, fala sobre uma coisa que está prestes a aparecer. Uma névoa preta de repente aparece, se reunindo em um certo ponto à frente do protagonista, transformando-se em uma porta preta. Enquanto entra, o herói pensa que irá fazer aqueles que estão do outro lado saberem com quem eles estão mexendo, e que de hoje em diante ele se chama Chá Yonvou. Yonvou se depara com uma mensagem de que ele chegou ao andar 0, onde o tutorial começa. Ele abre seus olhos, confirmando que realmente entrou, e este é o mesmo lugar que ele viu nas notas. A torre tem um teste de entrada para os jogadores que querem a chance de se tornar um deus. Em prol de escalar a torre, deve-se provar que está apto para isso, e o lugar onde se testa alguém é o tutorial. Além desse lugar, é onde as pessoas que machucaram Yonvou estão. Após lembrar do semblante de seu irmão morto, ele pede para que espere apenas mais um pouco. Ele se abaixa procurando algo em sua mochila. Yonvou pensa que para entrar na torre teria primeiro que conseguir muitos pontos, apresentando um resultado avassalador, e não pode aceitar nada menos que o primeiro lugar. Pondo uma máscara branca em seu rosto, ele pensa que aqueles pedaços escondidos devem estar ali e tem que juntar o máximo possível deles, evoluindo para o estado imperfeito. Antes de começar a subir a torre, ele deve upar o máximo possível. Uma espiral de energia azul conversa com o nosso protagonista, dizendo que uma visita em uma hora dessas é inesperada e que não achou que conseguiria encontrá-lo a tempo. A bola de energia se materializa em um ser humanoide, e o nosso herói, atento, se prepara para lutar. O ser se identifica como um goblin e diz que não importa o quão grande o coração dele seja, caso o nosso herói haja assim, ficará magoado e sugere que Yonvou abaixe as facas. Ele se apresenta dizendo ser o administrador do andar e também o guia de Yonvou. De forma bem-humorada, o Goblin diz que se encontraram por obra do destino e pergunta se não irá receber nem ao menos um cumprimento vindo do garoto. Perguntando se o nosso herói acredita nele, Yonvou afirma que um conselho de administrador pode ser algo que as pessoas descartam, mas é bom manter em mente. Percebendo que o nosso herói já sabe quem ele é, o Goblin se surpreende, pois pensava que se tratava apenas de uma pessoa tímida, mas acredita que vai ser melhor assim, pois é mais fácil de conversar. O Goblin começa a explicar que o tutorial é dividido em 7 blocos diferentes, que vão de A até o G, e cada bloco tem seu próprio clima, cada um com testes diferentes que devem ser concluídos. Durante o tempo permitido, sua pontuação será determinada com base em como você completar os testes. Todas as pontuações serão somadas e um resultado final será anunciado.
Yonvou pergunta o benefício de conseguir uma pontuação alta e é respondido que quanto maior a pontuação, mais recompensas terá futuramente. Ele se questiona quanto tempo tem, e é dito que restam 30 dias. No entanto, como deve ser dividido esses dias por cada bloco é totalmente decidido pelo jogador. O Goblin fala que estão há cerca de uma semana nesta rodada e pergunta o que o jogador gostaria de fazer, se prefere começar na próxima rodada ou agora. Yonvou acredita que o melhor grupo já deve estar muito longe a ponto de ser impossível de um novato alcançá-los, mas já esperava por isso, e o administrador fala que ao tentar passar de um bloco, é recomendado formar um grupo de 3 a 5 pessoas. Dito isso, Yonvou pergunta se conseguirá uma pontuação maior caso fosse sozinho, o que surpreende o Goblin, fazendo explicar que a torre aumenta a força do jogador de acordo com o seu trabalho. Quanto maiores forem as contribuições, a forma que sua pontuação é calculada será ajustada separadamente. Yonvou fala que entende enquanto o administrador pensa que geralmente este tipo de jogador acaba de duas formas. Ou morrem por acreditarem plenamente em suas habilidades enquanto pagam de fortes e poderosos, ou se tornam incríveis. Então fala para o protagonista que se isso é tudo o que ele quer saber, irá começar com os testes agora mesmo. Uma mensagem diz que o teste do andar 0 começará agora. O teste afirma que para o novato subir a torre, terá de provar que tem o que é preciso. O Goblin desaparece e os termos de conquistas dizem que ele deve conseguir uma alta pontuação dentro do tempo imposto. Yonvou então caminha pelo local com a sua faca na mão. Ao passar por uma faixa branca, entra no bloco A e ativa várias armadilhas. Sua missão é desarmar ou então destruí-las. Por pouco, o nosso herói desvia de uma das armas que atingem o seu braço. Enquanto corre e esquiva, ele pensa que o jornal tinha avisado sobre as armadilhas, mas já que ele não sabia o lugar e a ativação delas, isso não ajudou muito. Alguns projéteis se encaminham para acertar Yonvou pelas costas, mas por pouco ele é mais rápido, colocando a mochila em sua frente para protegê-lo, percebendo então que são flechas de aço. Yonvou decide se pôr contra a parede para diminuir a exposição de seu corpo ao máximo possível. Porém, de forma inesperada, algo lhe atinge em sua perna. Sem tempo para entender o que aconteceu, Yonvou é atingido por inúmeras flechas em vários cantos de seu corpo. Sangrando e se arrastando pela sala, uma mensagem do sistema diz que a dor extrema tomou conta de seu corpo e agora um efeito de atordoamento estará aplicado. A natureza sangue frio mantém calmo e então o efeito de atordoamento é negado e a tolerância à dor foi desenvolvida. Yonvou pensa que sabia que aquilo era perigoso, mas não esperava que fosse tanto, e que vai ficar louco se continuar assim. Ele segura a flecha em seu ombro e a retira com rapidez. Usando alguns utensílios juntamente a um isqueiro, ele queima o machucado, cauterizando-o e entrando no estado atordoado, mas a natureza sangue frio nega o efeito novamente, ao mantendo calmo. Agora a tolerância a queimaduras foi desenvolvida. Yonvou então pensa que quando as flechas foram disparadas, parecia que aquilo era calculado e existia um sinal para aquilo. Ele então pensa que precisa achar um momento certo. Procurar com seus olhos não funcionará devido à escuridão, então ele terá de ouvir quando as engrenagens girarem. Esse é o momento perfeito para descobrir de onde as flechas estão vindo e para onde vão. Neste curto período, ele terá de ouvir exatamente o som que a engrenagem faz. Yonvou ativa os sentidos aumentados. Seu tato é fortalecido e sua audição é aumentada. O nível da habilidade sentidos aumentados aumentou em 0,8%. As engrenagens então se preparam para uma nova rodada. Yonvou as ouve, percebendo que o som vem de cima. Ele então lança sua faca contra o teto no local exato onde ouviu, destruindo assim a armadilha e comemorando, pois agora ele consegue detectá-las. Mais confiante, o nosso herói agora corre pelo salão, se defendendo das armadilhas com maior facilidade. Ele desvia de uma flecha, e sua agilidade aumenta em 1 ponto. Yonvou percebe que bloquear as flechas vermelhas aumenta a sua força. Uma flecha amarela o atinge em seu braço, e ele percebe que ser acertado pelas amarelas aumenta a vitalidade. Quanto mais pontos o herói acumular, mais conseguirá da sua classe, e ele se pergunta onde mais terá um lugar como este. Yonvou começa a sangrar por baixo da máscara. Ele percebe que não tem como aumentar o seu MP, mas mesmo assim, se puder tirar vantagem disso e aumentar rapidamente as estatísticas que quiser. O administrador observa de sua sala por um telão tanto Yonvou como todos os outros jogadores e fala que quanto mais ele observa, mais interessante fica. Ele sente que o nosso herói é o primeiro personagem de seu próprio tipo. E por algum motivo, seus olhos estão mais voltados à pessoa no bloco A, que acabou de entrar, do que para as pessoas no bloco I. Com entusiasmo, ele diz que este rapaz com certeza é único. Porém, mesmo se Yonvou se qualificar, ainda terá de enfrentar muitos outros perigos. Mas caso ele possa ser tão sensitivo assim e passar do resto, quem sabe? O Goblin sente que muitos eventos interessantes irão surgir durante o tutorial. Uma mensagem do tutorial diz que ele chegou ao ponto final. As habilidades de Yonvou aumentaram muito, com sua força em 29, agilidade em 33, vitalidade em 30 MP em 21. Olhando para o sistema, o nosso herói pensa que, tirando o MP, todas as suas outras estatísticas aumentaram bastante. Se aprimorar tanto em um dia com certeza é benéfico.
Não apenas isso, mas sua força física, agilidade, resistência e poder destrutivo aumentaram também. Ele abre uma porta que parece dar fim ao tutorial. Uma mensagem aparece, informando que os tratamentos para seus machucados começaram agora. Nosso herói é envolto em uma aura amarela e se recupera totalmente. Ele pensa que este é um lugar para os jogadores descansarem. Agora, ele acredita que finalmente poderá respirar um pouco, mas de repente sua visão escurece e ele apaga. Momento depois, ao abrir seus olhos, ele vê um homem encapuzado. O homem pede para Yonvou adivinhar quem é. Nosso herói se afasta rapidamente do homem de forma instintiva. Ele pergunta quem é esse cara e tem certeza de que sua habilidade de sentidos aumentados estava ativa. Yonvou se questiona como não percebeu que o homem estava tão perto dele. Yonvou então deduz que talvez o homem seja um mercador misterioso, o que é confirmado pelo encapuzado, que diz ser um alívio que ele saiba quem ele é, dizendo que lhe ama por ser seu pedinte ou melhor, cliente, e se apresenta como um mercador que está de passagem. É dito que de vez em quando, mercadores aparecem no ponto final para suprir os jogadores com aquilo que precisam, em troca de um pagamento. Começam com coisas normais, como comida, poções e livros de habilidades, até todos os tipos de artefatos. Um mercador que vende tudo que existe no mundo. Ele pergunta se o nosso protagonista, depois de chegar tão longe, precisa de alguma coisa. O mercador informa que vende tudo que há no mundo e que, se precisar de algo, que lhe avise. Nosso herói analisa as opções: veneno de medusa, chifre de bode de ouro, óleo esquerdo de Tiamat. Cada um desses artefatos é extremamente raro. Não há como um jogador que está no tutorial conseguir comprar esse tipo de item. Ele pensa que não está no nível em que possa depender de artefatos. Suas habilidades então devem focar apenas no treinamento físico. Olhando para as opções, ele disse que achou um ticket de reset. Você pode voltar a um local que desejar. Yonvou pergunta como poderá pagar por esses itens, e o mercador diz que seria com suas estatísticas, só precisa pagar a quantidade certa. O mercador informa que tem consciência de apenas oferecer itens por preços justos, e o nosso herói analisa os preços, achando um roubo. Yonvou diz que tem uma coisa que gostaria de comprar, e o mercador pergunta o que seria. O herói diz que, oferecendo todos os pontos de estatística que conseguiu no bloco como pagamento, ele quer comprar um ticket que reinicie o bloco A. O encapuzado pergunta ao herói se ele quer um ticket de reset, o que é confirmado pelo mesmo. O mercador disse que ele é a primeira pessoa a querer comprar um. Geralmente as pessoas querem comprar algo que vá ajudá-las no próximo estágio e ninguém quer algo que as faça repetir o que já fizeram. Yonvou diz que é porque tem uma coisa que ele quer fazer. Pensando que esse jogador é interessante, o mercador diz que entende. Usar o ticket é incrivelmente simples. Se você o rasgar em um local de sua escolha, será transportado para a zona inicial. O mercador então se despede na esperança de um dia se encontrar novamente com o herói, e vai embora. Uma mensagem diz que todos os pontos adquiridos no bloco A serão tomados como forma de pagamento. O herói sente sua força se esvaindo e recebe 10 tickets de reset para o bloco A. Ele então pega o ticket e o rasga. Uma luz cintilante amarela começa a tomar conta do ambiente. O herói é transportado novamente ao andar 0, onde o tutorial irá começar em breve. O teste do andar começa agora, e o herói pensa que irá acumular o máximo de pontos que puder. As flechas novamente vêm para atingir Yonvou, mas agora, sabendo de onde elas vêm, ele as rebate facilmente, pensando que esta é a última vez que fará esta parte do tutorial. Assim como melhorou seus sentidos enquanto repetia várias vezes o tutorial, a sinestesia agora estava na palma de sua mão. A proeza da visão dragônica, uma habilidade que permite usar parcialmente os olhos da verdade do antigo dragão Calatus. É dito que quando ele usou seus olhos pela primeira vez, ficou impressionado com a nova perspectiva de mundo que estava vendo. A proeza da visão dracônica o livrou de todas as cores em seu campo de visão, e tudo o que ele via era um fundo branco com linhas pretas, linhas estas que formavam as formas das coisas. Seu irmão gêmeo nomeou este fenômeno de Jeyol. É dito que o herói chegou ao final do bloco A. Ele se pergunta se demorou cerca de 4 horas desta vez, para algo que levou 34 horas da primeira vez. Isto é um grande avanço para ele. O sistema mostra seus novos status: Força 51, Agilidade 56, Vitalidade 55, MP 21. Olhando seus status, eles cresceram ainda mais, e com as estatísticas assim, vai ser mais do que suficiente para não ser destruído pelos outros participantes. Os maiores jogadores provavelmente já estão a caminho do bloco e, se ele demorar mais, não conseguirá alcançá-los. Agora é a hora da competição de verdade começar. Uma mensagem diz que Yonvou entrou no salão do boss do bloco A. Ele diz que irá limpar ambos o bloco A e o bloco B e Yonvou então sai correndo, desviando de projéteis. Ele percebe que sua força aumenta em 1, enquanto ele pensa que não deve diminuir seu ritmo. Yonvou nota que pisou em um lugar perigoso, ativando mais uma armadilha. Ele pula desviando por pouco, percebendo que agora sua agilidade aumenta em 1 ponto, e ele nota outra armadilha, um lança-chamas no teto. Nosso herói tenta se defender com um corte vertical contra as chamas, que abre um espaço no fogo do qual ele aproveita para passar rapidamente. Ativando o sangue frio,
Ele desenvolve mais resistência a queimaduras e o nível da habilidade sentidos aumentados aumenta para 15,6%. Algo vinha por cima para lhe acertar, mas nosso herói desvia de novo, aumentando sua agilidade em 1 ponto, sua vitalidade aumenta em 1 ponto, e a habilidade sentidos aumentados aumenta várias vezes. De repente, Yonvou recebe um soco bem no meio de sua barriga. Se afastando, ele percebe que esta coisa é um daqueles que copiam jogadores, um manequim de cobre. Seu irmão também havia mencionado isso. Esta coisa consegue copiar as habilidades dos jogadores e usá-las contra os mesmos com mais força. Se conseguir derrotá-los, poderá entrar no salão do boss, mas caso não consiga vai ser como se tivesse prendido uma bola de ferro em sua perna. Tem 2 jeitos de destruir essas coisas. Você pode destruir sua cabeça ou empalá-los. Yonvou ativa os olhos de dragão, vendo o mundo de uma forma mais abrangente. Ele percebe que o ponto fraco do boneco está no centro de seu peito, então se prepara para atacar. Alguém grita que esta coisa se mexe usando os sensores. Yonvou deve achá-los e atacá-los. Indo em direção ao boneco, ele pensa que talvez essa seja a pessoa que sentiu quando seus sentidos estavam fortalecidos. Yonvou se prepara para lançar um ataque certeiro com sua faca. Ele já sabia que os manequins se movem de acordo com seus sensores, e então finca a faca em seu peito, o derrotando e fazendo o boneco de cobre explodir. A pessoa que havia falado com Yonvou aparece aparentemente impressionada, dizendo não ser possível. O homem de cabelo azul olha impressionado para o nosso protagonista pelas suas costas. Yonvou nota, e o homem se assusta. Yonvou pensa que mal conseguiu descobrir que os manequins de bronze se mexem com sensores, mesmo usando seus sentidos fortalecidos, e isso é algo que jogadores normais não conseguiriam descobrir. Parado em frente ao menino, ele se pergunta então como será que ele sabia. O homem de cabelo azul pergunta o que Yonvou fará com ele, mas o herói não entende a pergunta. O menino quer saber quais são suas intenções. Nosso herói diz que não tem nenhuma e pergunta como ele sabia. Questionando sobre o que ele se refere, Yonvou pergunta como ele sabia que o manequim de bronze se move usando sensores. Ele queria saber como ele descobriu isto. Aquele menino disse que consegue ver o fio de mana que envolve o manequim. Como deduzido pelo herói, ele consegue ver mana. Isso significa que ele tem uma afinidade extremamente alta, mesmo dentre aqueles que conseguem controlá-la. Yonvou afirma que é em como ele consegue ver e controlar a mana que ele está interessado, perguntando se o menino poderia lhe ensinar, o que deixa o mesmo surpreso. Caso consiga aprender essa técnica, será de grande ajuda quando tiver de aprender a controlar a mana. Mas é claro que Yonvou não espera obter nada de graça. O herói percebe que o menino está preso ali há muito tempo e diz que irá ajudá-lo a sair de lá, propondo um acordo. Aquele menino então se espanta mais ainda. Yonvou se vira então para ir embora, acreditando que recebeu um não, mas é parado pelo menino, que o questiona se é verdade mesmo que ele não consegue controlar a mana, sendo respondido que não tem motivos para mentir. Ele diz que isso não faz sentido, pois deveria ser impossível alguém derrotar esse boneco sem saber controlar a mana. Em seus pensamentos, ele acredita que normalmente não importa quantas habilidades use ou quantos ataques físicos dê, não faria sequer um arranhão no manequim. Yonvou conseguiu obliterá-lo completamente só com alguns ataques e ainda assim não consegue controlar a mana. Ele se pergunta quem seria esse cara. Aceitando ajudá-lo, o menino se apresenta como Yool e pergunta em que poderia ajudá-lo. Yonvou diz que primeiro irá abrir caminho, então é para ficar atrás dele e lhe seguir. Yool diz que tudo bem. Nosso herói se vira com um rosto ameaçador, perguntando por que ele estaria se escondendo assim, o que assusta Yool. Yonvou diz que essa aparência dele é um disfarce. É que provavelmente ele teria cerca de 10 anos. Por dentro é um jovem baixinho. Talvez não seja uma pessoa normal. Yonvou está envolto em uma fumaça. Uma explosão de fogo se lança contra o boneco de cobre. Yonvou pula para perfurar o boneco com suas 2 mãos, segurando sua faca, e enfia a lâmina no peito do manequim. Yool está muito assustado com a brutalidade de Yonvou. O herói afirma que já estão quase no bloco B e pergunta se não deveria começar a falar agora que estão ali. Yool fala que não sabe o que ele vai achar disso, mas ele nasceu com a habilidade de conseguir ver mana. Yonvou deduz que talvez seja uma habilidade de linhagem sanguínea. Yool fala que é parecido. Não existem muitos casos destes no mundo, mas acontece de vez em quando. Existem ocasiões em que os nossos genes demonstram alguma habilidade sobrenatural ou única que foi conseguida de alguma forma, e esses traços são passados para a família de geração em geração através da linhagem sanguínea. Então, em algum momento, um descendente desperta a habilidade, conseguindo algo grandioso com ela, e no futuro passa para seu próximo descendente. Yool afirma ser um destes casos. Yool fala que a habilidade que ele herdou faz sentir, ver e tocar na mana. É como se tivesse uma afinidade com ela. Foi assim que descobriu sobre o manequim de bronze e seus sensores. Yonvou se questiona se talvez o menino é parecido com seu irmão. A natureza dele se chamava adaptação perfeita. Sendo compatível com tudo, ele também era compatível com a mana.
Ao invés de experienciar dificuldades que as pessoas deste mundo passavam, ele não se sentiu desconfortável quando usou mana. Na verdade, ele controlava como um especialista. Yonvou sabe disso porque seus companheiros disseram que ficaram surpresos quando viram o que ele fazia, e ele foi escolhido pelo dragão Kalatui simplesmente por causa desta característica. Já que ele conseguia se comunicar com tudo, ele podia herdar habilidades dos dragões, algo que pessoas normais não conseguiriam. Yool avisa que tecnicamente ambos são classificados como gêneros, mas ele não se adequa à categoria. Pode-se perceber a mana como um rio, já a magia é a água que corre através dele ou um reservatório. Yonvou fica intrigado sobre a possibilidade de usar a mana como um reservatório. É avisado que o jogador terminou o bloco A no modo solo. Ele conseguiu algo que muitos achariam difícil e recebeu 500 de karma adicional. O herói recebe mais e mais benefícios e termina com 800 de karma. Karma é um conceito muito importante na torre. O administrador usaria isso como uma base para o jogo. Então ela seria dada como a recompensa para os jogadores e agiria como moeda entre os mesmos, permitindo a compra e venda de mercadorias. Seu objetivo é acumular o máximo de pontos possíveis. Yonvou só terminou o bloco A, mas já conseguiu vários. As pessoas se assustariam se ouvissem falar sobre isso, mas ele pensa que ainda não tem o suficiente e deve conseguir mais, o máximo que puder. Nossos heróis entram no bloco B, sendo apresentados a uma enorme sala branca com centenas de jogadores. Jogadores se preparavam enquanto outros descansavam extremamente feridos. Yonvou passa em meio aos presentes, e alguns se perguntam sobre sua máscara e o porquê de ter um jogador ali agora, já que o tutorial começou há mais de uma semana. Eles se perguntam se aquele homem limpou o caminho inteiro do bloco A sozinho. Yonvou pergunta se Yool não vai entrar, e o mesmo diz que finalmente conseguiu sair. Olhando com surpresa, Yool percebe um grupo de jogadores que o encarava. Eles parecem envergonhados com sua presença, e Yool fica extremamente irritado. Yonvou pergunta se era o seu grupo, e ele disse que sim, mas que agora já não tem nada mais a ver com eles. Descendo as escadas, Yool se pergunta onde parou, e Yonvou afirma que foi enquanto falava sobre um tal de rio de mana. Para a surpresa do nosso herói, Yool sabia muito sobre mana. As informações foram difíceis de entender, mas ele conseguiu obter uma ideia básica sobre os conceitos de mana e magia. Yonvou então pergunta a Yool qual seria a forma mais fácil de controlar sua magia. Yool disse que não tem certeza e, para falar a verdade, ele conseguia controlar desde o começo, então é difícil explicar como se faz. Yonvou fala que entende e que não tem o que fazer. Nosso herói supõe que depois de terminar o tutorial, Yool irá sair, o que é confirmado. Yonvou então diz que chegou a hora de se separarem, e os dois se despedem. Yool nota um homem com sua mão perto de sua espada que o aborda, chamando a atenção de Yonvou. Na parte de cima do salão, uma luz em um cristal brilhava. Um jogador diz que eles estavam errados. Os bonecos não sofrem sequer arranhões. O guerreiro de cabelo repartido pensa que eles estão em apuros, e se as coisas continuarem assim, o perigo não vai ser conseguir terminar o tutorial, e sim sair vivo. O homem olha para o lado e observa Yool ao seu lado, angustiado pela batalha que viria. O homem pensa que a habilidade de Yool serve apenas para analisar o fluxo de mana e ele não é de muita ajuda, já que só fica na retaguarda. Nesse caso, Yool é puxado pela gola de sua camiseta, se perguntando o que o homem está fazendo. Ele é jogado no chão, no meio dos bonecos, sendo abandonado por seus companheiros. Enquanto é abandonado, ele percebe que foi traído, se questionando como puderam fazer isso com ele. Em sua mente, ele afirma que, até o salão de espera no bloco A, ele realmente achava que tinha companheiros decentes e pergunta o que eles querem e se tinham algo a falar. O homem iria perguntar como Yool sobreviveu, e o mesmo responde que isso não é da conta deles. Yool diz que não sabe o que querem dizer, então pede para que deem-o fora dali, afirmando que provavelmente todos ali se sentem desconfortáveis ao vê-lo vivo e ele também sente nojo em ter que vê-los. O homem então propõe para que eles finjam que não se conhecem até o término do tutorial e pede perdão, abaixando sua cabeça, surpreendendo Yool. Ele continua, afirmando que fará de tudo para que Yool o perdoe pelo que aconteceu antes, e em troca pede para que, por favor, mantenha os eventos em segredo. Ele sem jeito pede novamente para que Yool não espalhe o que aconteceu, e todos os membros do grupo seguem o líder em seu pedido de desculpas. Afirmando que não sabe do que eles estão falando, Yool pede para que saiam de sua frente outra vez e diz que não quer vê-los nunca mais, se virando e indo embora. O homem de cabelo repartido pensa que as coisas não podem ficar assim, já que ele disse a Build que Yool tinha se sacrificado. Se irritando, ele pensa que caso algum dia a verdade venha à tona, ele irá acabar perdendo sua posição que recebeu em Aranda. Ele então se vira para seu companheiro e pensa que foi difícil abandonar Yool da primeira vez, mas não será na segunda. Por sorte eles estão em uma área isolada que ninguém está olhando, então ele tinha certeza de que ninguém veria. Ao pensar que Build nem ao menos sabe como Yool se parece, ele se prepara para sacar sua espada e atacar seu antigo companheiro de equipe. Ele acredita que pode mentir, dizendo que o mesmo teve problemas no salão do boss, e então pega sua espada. No entanto, nosso herói aparece atrás do homem, dizendo que no tutorial,
Arandan é um grupo que está diretamente associado à Ilha da Flor Azul e muitas pessoas dizem que os novatos são selecionados de lá. Mas as pessoas da Ilha da Flor Azul costumam ser muito sensitivas. Dizem que elas ficam desconfortáveis perto de pessoas com um passado obscuro e terminam dizendo que eles não conseguem fazer nem o que ele fez. O homem vira rapidamente, perguntando quem é, mas é cortado. Aquele homem teve seu braço decepado por Yonvou, chamando a atenção de Yool. Os membros de seu grupo se preparam para lutar contra Yonvou, e o mesmo se mantém preparado. O protagonista pensa que se as coisas ocorressem de seu jeito, ele iria pacificamente para o bloco B, porém após descobrir o caso de Yool, ele se irritou e decidiu intervir. Na verdade, foi porque ele viu a forma de outra pessoa em Yool, a forma de seu irmão mais novo, que não teve outra escolha além de ser apunhalado pelas costas por seus próprios companheiros. Os homens sacam suas espadas, se perguntando há quanto tempo ele estava ali. Pensando que este cara é um profissional, o herói diz que se eles tiverem coragem de apunhalar alguém pelas costas, deveriam ao menos estar preparados para perder alguns membros. O homem que teve seu braço cortado agoniza e questiona como ele ousa fazer isso com ele, indo para cima de Yonvou com sua espada na intenção de matá-lo. Nosso herói vê a espada se aproximando e, antes do ataque se concretizar, ele segura no braço do agressor, o imobilizando e debochando do homem. Ele fala para que ele continue tentando. Yonvou disse que vai fazer com que ele nunca mais volte a andar. Os membros do grupo inimigo perguntam qual o problema que nosso herói tem com eles. Na teoria, ele não deveria ter ligação nenhuma com Yool, então não havia razão para se intrometer. Yonvou responde que eles estão fazendo o que querem, então não é para impedir ele de fazer o mesmo, deixando um membro do grupo surpreso. O herói ordena para que eles soltem suas armas, o que os deixa apreensivos. Ele então infringe mais dor ao líder do grupo, que estava imobilizado, ordenando novamente para soltarem as armas. O líder, agonizando, pede para que seus colegas façam o que ele está mandando. Todos largam suas espadas ao chão, pedindo que agora é hora de soltar Cain. Rindo por baixo de sua máscara, Yonvou diz que eles são os idiotas. Ele derruba o líder, o colocando contra o chão e o desmaiando. Quando um membro do grupo ia dizer que este não era o acordo, ele é atingido em seu rosto, caindo sangrando no chão. Agora os outros membros olham para o herói como um inimigo, indo para cima do mesmo. Nosso herói avança para cima dos homens, impondo sua faca e passando no meio dos dois os cortando. Os homens reclamam de dor. Yonvou então se vira e golpeia os dois em suas caras, os deixando inconscientes. Yool se surpreende com o que viu, pensando que sabia que o nosso herói era forte, mas não que era tanto assim. Yonvou diz que Yool está babando e afirma para ele ter uma boa vida de agora em diante e para tomar cuidado com as pessoas. Se virando e indo embora, Yool ainda parecia querer dizer algo a Yonvou. Ele grita agradecendo por tudo e diz que um dia irá ser igual a ele. Yonvou para sua caminhada e fala para Yool visitar o jardim florido em Preja, afirmando que será muito útil para ele, assim indo embora de vez. Yool pensa sobre o que Yonvou disse e parece determinado. Um homem ruivo observa sentado e ri com aquela situação, perguntando se o homem que estava com ele viu. Ele o cutuca, dizendo para acordar logo. Então o menino de cabelos verdes pergunta o que foi dessa vez e se agora ele não pode nem dormir em paz. O ruivo perguntou novamente se ele viu o que aconteceu e explica que os caras que estavam se achando por serem aceitos em Arandan foram detonados. Aquele homem de cabelos verdes disse que já esperava que isto fosse acontecer depois de ver eles se achando. Ele sabia que eles iriam arrumar confusão levando assim uma surra e finaliza dizendo que estas não eram pessoas que lhe chamavam a atenção. O ruivo pergunta se a situação não vai lhe chamar a atenção nem se ele disser que eles foram derrotados por apenas uma pessoa. Seu colega de grupo então se surpreende, perguntando se é verdade o que ele ouviu. Confirmando, o ruivo diz que alguém que estava no bloco aí parecia ser um jogador solo. O de cabelos verdes fala que entrando tão tarde assim no lobby ele é incrível. O de cabelos verdes diz que o ruivo derrotou algumas pessoas em Arandan. Isso provavelmente quer dizer que aquelas pessoas de azul e branco irão ficar irritadas. O ruivo menciona rindo, dizendo que para ser sincero ele era só um candidato. Então propõe para que eles se juntem ao herói, dizendo que como se trata de um jogador solo, ele não tem relação com ninguém e que não tem ninguém como ele. Seu colega ainda não tem certeza, questionando sobre talvez ter de enfrentar as pessoas de azul e branco. O ruivo pergunta desde quando ele começou a se preocupar assim, o que o de cabelos verdes diz que é verdade, e finaliza perguntando se ele irá querer vir com ele. Aquele garoto afirma que este é um hobby muito ruim de se ter, e o ruivo pergunta novamente se ele irá querer vir com ele ou não. No fim o garoto concorda e pergunta sorrindo se ele não sabe que ele gosta mais disso do que dele. O teste do bloco B começará agora. Existem 4 passagens para o bloco B. É pedido para que escolham uma e para derrotarem os monstros. Yonvou se vê de frente para uma parede com 4 portas de cores diferentes. Ele pensa que as passagens foram feitas de um jeito que o nível aumenta de acordo com o quão para a direita você vai. O seu irmão escolheu a porta azul, a segunda à direita. Ele decidiu pegar leve com seus companheiros e escolheu a mais fácil, comparado com a última, pois o bloco A foi incrivelmente difícil para ele.
Entretanto, depois de muito tempo, o seu irmão descobriu o segredo do tutorial e se arrependeu amargamente da decisão que tomou. Isso porque no bloco B, os itens que se pode conseguir variam dependendo da cor da porta que escolher. Yonvou decide escolher a preta e pensa que deve conseguir a adaga vampírica de Batory. A sala indica que ele entrou no caminho negro, dando a missão de atravessar o poço e chegar ao outro lado em segurança. Um poço de Cheonjong-su foi criado depois que o gigante Mimireu acidentalmente derramou um pouco da água que estava carregando. O poço é um lugar inabitável para seres vivos. O herói chuta uma pedra em direção ao poço, que cai dentro da água, se desfazendo completamente. O herói pensa que já sabia que a água não era normal. A densidade e a pressão dela nem se comparam à água que costumamos conhecer. Uma pessoa seria esmagada por essa água. Yonvou ativa os olhos draconíacos, observando uma mancha preta na parede. Ele se aproxima até a mancha e encontra uma passagem secreta. Se preparando para a viagem, ele começa a descer as escadas e é informado pela sala que ele descobriu uma área secreta, o Salão de Fogo e Gelo, e recebeu 300 de karma. É dito que Yonvou entrou em uma dungeon. Ao descer as escadas, ele pensa que achou o que estava procurando, um musgo branco. Musgo branco é encontrado em cavernas. Ele contém o espírito da lua, mas uma pessoa pode contrair infecção intestinal se o ingerir, e ele não tem um gosto bom. Yonvou pensa que mesmo que a rota negra seja difícil, tem muitos jeitos de lidar com a dificuldade dela. Uma delas é o musgo branco. O musgo branco é uma droga milagrosa que possui o espírito da lua, por isso dizem que muitos animais o consideram uma fonte de reserva de comida. Entretanto, ele não é compatível com a dieta humana. Uma pessoa não vai conseguir extrair energia durante a digestão, ou até pior, podem ocorrer casos de intoxicação alimentar. Por isso, alguns jogadores que descobrem a dungeon evitam o item. Seu irmão durante sua vida descobriu que existe um jeito de ingerir o musgo branco, usando como ingrediente. Criaturas que consideravam o musgo branco como fonte alternativa de comida evoluíram de um jeito que lhes permitia emitir artificialmente calor de seus corpos, possibilitando extrair energia da lua. Esse tipo de emissão de calor começa no coração e toma os atributos do fogo. Yonvou pensa que de outra forma o musgo sozinho tem propriedades que se assemelham às do gelo, que seriam atributos da água. O coração e o musgo, sendo usados juntos ao mesmo tempo, são propriedades diferentes que irão trabalhar juntas para criar um remédio milagroso que irá fortalecer seus ossos e músculos. Ele pensa que o corpo humano é bem frágil, podendo ficar facilmente doente, quebrado ou cortado, enquanto um inseto enorme se aproximava. Porém, com uma estrutura forte e com músculos firmes, existe uma maneira de transformar seu corpo, tornando-o mais forte para lutar. Ele saca sua faca, terminando, dizendo que para fazer isso, Yonvou lança um corte poderoso. Ele precisa do musgo branco e do coração de um animal. Uma centopeia que depende do musgo branco como fonte de alimento. Apesar de seus olhos serem atrofiados devido ao fato de viver em uma caverna marinha, seus outros sentidos são muito aguçados. Às vezes, preferem comer carne ao invés do musgo. A dungeon afirma que um monstro do tipo fogo apareceu. Uma missão secreta é liberada dentro do Salão de Fogo e Gelo. Existem monstros que dependem do musgo branco como fonte de alimento. Se esses monstros escaparem, há uma chance de que o ecossistema exterior se torne caótico. Então, é pedido para que o herói derrote quantos monstros forem possíveis. A recompensa irá variar de acordo com o número de monstros derrotados. A centopeia avança contra nosso herói, mas ele desvia. Ao tentar cortar a centopeia, ele pensa que seu casco é muito duro. Se reposicionando, ele acredita que ataques normais não irão perfurá-la. Mesmo que por sorte a faca tenha perfurado a carapaça, ela não penetrou fundo o suficiente. Seria irracional tentar arrancar o coração. E já que não há como descobrir o nível de estamina da centopeia e o quão longe a caverna vai, ele precisa limpar a dungeon em um curto período de tempo. Os olhos de dragão são ativados. Yonvou diz que encontrou onde deve atacar. A centopeia começa a se esgueirar pelo teto, e o herói sabe que precisará acertar no momento certo. A centopeia avança em direção ao herói. Yonvou coloca a mão em sua carapaça, subindo em cima do animal, e se prepara para desferir um ataque que coloca toda a sua força. Ao fincar sua espada no animal, ele percebe que existe uma carapaça interior, porém ele não tem tempo de ficar pensando e recebe um ataque da cauda do animal, que o joga contra a parede, causando dano. O herói cospe sangue, e o efeito de atordoamento aparece. Ele sofreu um ferimento interno e agora está atordoado. Os fluidos corporais da centopeia vermelha entraram em sua corrente sanguínea, o deixando envenenado. Ele pensa que quebrou 4 ossos, fraturou sua coluna 2 vezes e a veia da sua coxa esquerda rompeu. Ele fecha os olhos e a sua natureza sangue frio o mantém calmo. O estado de choque some e ele desenvolve tolerância a choques. O envenenamento some e ele desenvolve tolerância ao veneno. É aprendida a habilidade de resistência física. Como alguém que não perde a calma em nenhuma situação, ele possui a persistência e uma vontade de ferro. A centopeia abre sua boca mostrando seus afiados dentes e tenta atacar novamente. Porém agora o herói aprendeu a habilidade vontade de lutar e a acerta na contramão com sua faca.
Ele percebe que seu ataque não funcionou como esperado e então desvia da próxima ofensiva do animal. Yonvou pensa que só existe um local acima de sua articulação onde a carapuça rígida não está presente. Se prepara para atacar e acerta o abdômen do animal, o que faz a centopeia sangrar. O sangue escorre na cara do protagonista, fazendo com que o animal grite de dor. A batalha termina com o animal derrotado e Yonvou deitado ao lado, no chão. A centopeia então vai dessa para uma melhor. O sistema afirma que ele eliminou a centopeia vermelha em segurança, derrotando algo que é raro de ser derrotado. Recompensas adicionais serão concedidas. O herói retira sua máscara com cansaço e observa todo aquele musgo branco. Pegando um pouco com sua mão, ele o ingere, causando um efeito estranho em seu abdômen. Ele limpa sua boca e corta o animal, arrancando seu coração e, por fim, o comendo. De volta à Sala Branca, um homem pergunta o que houve com os dois. Se tratava dos ex-aliados de Yool que apanharam para Yonvou. O homem pensa que eles atrapalharam seus negócios. Quando ele saiu de perto, se decepcionou, pois achou que tinha encontrado bons recrutas. Ele pensa que o cara que fez isso teve coragem de arrumar confusão com eles, sabendo que estavam sob a proteção de Aranda. Isso quer dizer que ele o subestima. O homem pergunta para seu aliado se foi alguém usando uma máscara, o que é confirmado pelo mesmo, mostrando-se curioso sobre o assunto. Então ele se vira e vai embora com uma cara séria, pensando que vai ter de ir atrás dele de agora em diante. O sistema informa que o herói derrotou a centopeia vermelha e, derrotando algo que normalmente seria impossível de eliminar, recompensas adicionais serão providenciadas. Yonvou ingere o coração da centopeia vermelha e mistura com o musgo branco para promover um efeito bônus secreto. Seus ossos quebrados são curados e estão mais fortes do que nunca. Seus músculos se recuperam, tornando-se mais resistentes. O número de monstros caçados é igual a 1. Ele obteve o guia para o coração de fogo cume de gelo. Nosso herói parece cansado e pensa sobre o guia de relíquia que conseguiu. Uma relíquia secreta que fortalecerá seus músculos e seu corpo. Yonvou pensa que só progrediu 1% na missão, mas a frequência com que seu corpo se recupera da fadiga é proporcional à frequência em que ele se fortalece. Comparado a limpar a sala do boss, ele nunca pensou que ganharia mais status caçando uma centopeia vermelha e ter um baixo poder mágico o deixa preocupado, pensando se não tem nada que poderia fazer sobre isso. Yonvou pensa que depender de suas habilidades vai servir por enquanto. No entanto, vão haver várias situações no futuro em que ele precisará usar mana. E quanto melhor ele fica em algo, mais difícil será para melhorar. Porém, mais importante do que isso é que sua ascensão ainda não está completa. O corpo do dragão, o choque é parte do corpo. Então ele tem uma qualidade especial para aceitar completamente o poder que vem do dragão ancião, mas não é essencial. Yonvou pensa que irá apenas prestar atenção nisso por enquanto e que ficar pensando não significa que a solução aparecerá. O efeito de resistência física seria o melhor em relação aos impactos externos. Essa habilidade minimiza o impacto e alivia a dor. Sua proficiência está em 7,2% na classe I. Ele pensa que sua natureza sangue frio permitiu ficar consciente durante o treino, mas depois de sofrer com insuportáveis dores fica difícil se manter consciente e aguentar. Se ele usar corretamente essa habilidade, seria capaz de evitar situações como aquela no futuro. Alta resistência contra envenenamento, queimadura, congelamento, paralisia, alucinações e maldições é bom também. Ele pode ainda não ter dominado, porém é uma habilidade útil que pode ajudar em seu estilo de luta. Yonvou decide olhar sua próxima habilidade. A habilidade que ia acelerar seu raciocínio, vontade de lutar classe D+, e proficiência 3,2 lhe dá uma resistência inabalável e espírito forte em qualquer situação de combate. Esta é importante pois ser capaz de tomar decisões rapidamente em situações difíceis é a chave para a sobrevivência ou para a morte. O herói acredita que foi capaz de vencer sua luta devido a essa habilidade. Yonvou pensa que a classe que ambas as habilidades receberam não são ruins, porém pegar um D+ no tutorial não é algo fácil de fazer. Ele então coloca a sua máscara de volta, se preparando para voltar à missão. Morcegos são cortados rapidamente pela faca de Yonvou, não tendo tempo para reagirem, e o sistema avisa que ele derrotou morcegos infrassônicos. O número de monstros derrotados é de 147. Eles caem no chão sem vida, e o herói pensa que já está ficando acostumado com isso. Yonvou segura em sua mão os dentes e unhas dos morcegos infrassônicos. Pensando, ele afirma que ao misturar o musgo branco e o sangue extremamente venenoso da centopeia vermelha até um certo nível, irá preparar a poção, e que caso derrame esta poção em cima dos dentes e unhas dos morcegos infrassônicos, terá então o resultado. Uma reação estranha começa a acontecer, e o herói finaliza dizendo que aquilo se transforma em pó com atributos de fogo e que caso você o incendeie resultará em uma grande explosão. O nosso herói vai colocando aquele pó dentro de pequenas bolsas, as amarrando em sua cintura. Por fim ele pensa sobre a próxima coisa que deve fazer, parando em frente de um ninho infestado de formigas mutantes. É informado que se trata do exército das formigas azuis que crescem de 30 centímetros a 1 metro de tamanho. Com a rainha no centro, centenas de formigas se juntam para formar sua própria sociedade.
Yonvou sabe que uma das características desta sociedade é que as trabalhadoras darão suas vidas para proteger o formigueiro. Então cogita se realmente deve lutar contra centenas de formigas que o atacarão de uma só vez. Mas o real problema está na sala de trás do local, que é onde reside a adaga vampírica de Batory. É contado sobre a história da adaga. A monarca vampírica foi uma das monarcas que morreu há muito tempo. Ela era conhecida por sugar a força vital de outros para se fortalecer, e se caso continuasse, também roubaria suas habilidades, o que causava uma devastação imensa. Ainda há jogadores e clãs que se sentem terríveis quando pensam sobre o tamanho do dano que sofreram por ela. Quanto menor o número do artefato, melhor ele é. Devido a adaga ser de um certo calibre, o número dela é extremamente baixo. O número de artefato da adaga é 352, mas ainda assim é um número de 3 dígitos, e como está no 300, é um artefato de nível alto, além de ser um item único que só existe no tutorial. Ele não pode perder esta chance. Porém, Yonvou decide não atacar de frente, pois tem um truquezinho na manga. Ele se prepara para fazer algo, fazendo com que as formigas o olhem com suspeita, e joga as bolsas que tinha guardado consigo. As formigas então se agrupam em volta do saco com o pó de fogo. Yonvou acende um isqueiro e o joga bem no meio das formigas, fazendo com que uma forte explosão aconteça. O sistema avisa que ele explodiu o túnel das formigas. 217 formigas do exército de formigas azul morreram na explosão e 89 foram queimadas. Um karma adicional foi providenciado. A deixa então havia sido criada, e o nosso herói não perde tempo finalizando as que sobraram. Yonvou acaba com a luta com facilidade e pensa que dentre aquelas que morreram estavam formigas filhotes e ovos que estavam prestes a chocar, então ainda tem muitas formigas restando. O mesmo terá de lidar com elas após pôr suas mãos na adaga vampírica de Batory. Yonvou sente uma sensação de perigo iminente e percebe algo. Havia mais uma formiga em sua frente, que estava com queimaduras e feridas por todo o seu corpo. Yonvou se prepara para a luta, pois não era uma formiga qualquer, era o boss, a rainha do exército de formigas azuis. A rainha se posiciona de forma imponente à frente do herói e se prepara para atacar. Yonvou desvia por pouco e pensa que deveria ter uma porta em algum lugar dentro deste formigueiro. Ele se vê cara a cara com o boss, e ao visualizar algo no fundo da sala, diz que achou o que procurava. Yonvou segura 3 facas entre seus dedos e as lança, acertando os olhos do animal. Ele então puxou sua faca e desferiu um corte certeiro, acertando uma de suas patas, o que a fez cair no chão. Yonvou então vai atrás do que tinha encontrado, enquanto as formigas iam ajudar a sua rainha. Ele agarra na maçaneta de uma porta e é informado que o nosso herói entrou no santuário da monarca vampira, um local com chamas verdes e uma estátua da monarca em seu interior. Ao olhar a estátua, o herói se pergunta se a arma que ela está segurando é a preciosa adaga vampírica. Yonvou analisa a descrição da arma e confirma suas expectativas, se orgulhando de que encontrou a relíquia sagrada que irá reduzir substancialmente a distância entre ele e a vanguarda. Em geral, além do seu poder impressionante, mesmo que ela apenas cause sangramento devido à marca de sangue, a adaga tem uma performance acima da média. Porém, o valor real da adaga está em sua última opção, que atualmente está selada. A estátua demonstrava um rosto ameaçador, e o herói se aproximava para retirar a adaga das mãos da mesma. Porém, quando ele a retira, seu braço é envolto por uma aura preta. Yonvou sabia que a adaga escolhe o seu portador e que, caso ela não lhe escolha, sua mente será consumida. Ele se pergunta se os jogadores que acabaram de entrar no tutorial são capazes de controlar a adaga, e que seu irmão foi capaz de descobrir como os novos jogadores poderiam controlá-la por meio de várias pesquisas. Ao colocar sua mão na bancada, ele acredita que se alguém o visse fazer isto afirmariam que ele é louco. Yonvou levanta a adaga e a finca contra sua própria mão. Ele pensa que a adaga vampírica de Batory era na verdade o nome de uma habilidade, esta que era incrivelmente difícil por sinal. A monarca vampira era tão grandiosa que ela não queria passar sua arma preciosa para ninguém, mesmo após morrer. Então ela selou a verdadeira forma e habilidade da adaga e a deixou no mundo. O sistema afirma que o selo foi quebrado, revelando a adaga como na verdade sendo o número 66. O herói se questiona se esta é a verdadeira forma da adaga vampírica, enquanto sua mão é envolta por uma aura amedrontadora. Habilidades novas aparecem. Marca de sangue ao causar um golpe fatal, o alvo sofrerá sangramento que irá reduzir a mana e energia do alvo. Ele também receberá dano adicional conforme o tempo, e o dano recebido será parte do dano inicial. Autoridade da monarca vampira. A força vital do alvo é sugada por completo e uma porção das habilidades do alvo também é roubada. Caso seja dominada, há chances de roubar uma habilidade do alvo. Yonvou estava contente pois sabia que essas são habilidades únicas que até mesmo os mais avançados na torre não conseguem facilmente. Por fim, Yonvou decide voltar para o campo de batalha, porém agora muito mais forte. Ele corta uma formiga com extrema facilidade, o que deixa a formiga rainha nervosa, fazendo-a atacar Yonvou.
Porém ele estava preparado e pula em cima dela, estendendo sua mão contra as costas do animal. Ele ativa sua nova arma e começa a drenar a força vital do boss, dizendo para que a adaga devore tudo. O sistema informa que a força vital do alvo está sendo extraída. A habilidade Adaga Vampírica de Batory subiu 1,1%, e a formiga foi derrotada, com o sistema informando que ele absorveu toda a sua força vital. Sua força, energia, e entre vários outros atributos, aumentaram vários pontos com a conquista. Ao matar o boss rainha do exército das formigas azuis, um karma adicional foi providenciado. Ele recebeu 300 de karma. O espírito de luta do exército das formigas azuis diminuiu devido à derrota de sua rainha. Em torno das formigas, tudo começa a desmoronar rapidamente. Em meio à caverna de onde o protagonista veio, um homem pergunta se existia mesmo lugar assim. Se tratava do ruivo que pergunta ao colega se ele tem certeza de que este é o lugar certo. O seu colega de cabelos verdes responde que é o que ele vem dizendo e que, caso ele não acredite nele, eles podem voltar. Porém o ruivo fica amigável e afirma que não disse que eles deveriam voltar, perguntando o porquê de ser tão difícil se aproximar de seu colega. Mas de qualquer forma, o cara que eles estão atrás matou todos aqueles monstros sem qualquer descanso. O ruivo afirma que o nosso herói é incrível e pergunta como ele ficou tão forte tão rápido, pois os monstros com certeza não eram fracos. Seu colega concorda falando que é engraçado de dizer após olhar isso, mas os que ele enfrentou antes eram mais fortes do que os que ele enfrentou depois, e estes ainda não eram mais fracos que os que eles viram. Ele parece aflito e chama a atenção de Yun, que diz que já sabe que eles não podem ignorar isso. Os cadáveres das formigas que foram drenadas pela adaga de Yonvou são descobertos pelos jogadores. Yun questiona sobre onde o nosso protagonista teria aprendido a drenagem de energia e pergunta se existe um item secreto em um lugar desses. Ele pensa que Yonvou não apenas solou o bloco A, mas também pegou um artefato ou relíquia secreta. Alguém como ele é muito difícil de se encontrar, e informações sobre ele devem se espalhar logo com rumores circulando por todo o tutorial. Se isso acontecer, vários clãs tentarão recrutá-lo. Eles devem o convencer a formar um grupo antes disso acontecer. Um barulho repentino desperta a curiosidade dos jogadores. Várias formigas corriam de onde estavam, o que deixa os jogadores confusos. A salamandra de escamas marrons foi eliminada. O corpo do monstro aparece totalmente drenado, e o número de monstros eliminados ultrapassou 1000. O herói completou todos os requisitos para a missão. Todas as peças para o coração de fogo cume de gelo foram juntadas. O item começou a se instalar no corpo do herói e seu corpo começou a mudar. Ele recebeu um novo corpo, a anatomia reforçada. Ele abre sua janela de status e observa que graças à adaga vampírica de Batory ser capaz de sugar a força vital dos monstros, o número de habilidades aumentou drasticamente, ao ponto de que elas nem se comparam ao que havia antes. Especialmente pela natureza anatômica reforçada, que endurece seu corpo e reduz o acúmulo de fadiga, com a habilidade de autocura que é especialmente atraente, pois reduz os ferimentos em situações difíceis. No entanto, ele tem uma razão diferente do porquê precisa desta natureza. O sistema informa que o desenvolvimento corporal foi confirmado. O receptáculo é forte o suficiente e a ascensão antes interrompida irá progredir. A ascensão cessa o progresso em 21,3%. E o estado do herói mudou de corpo de dragão incompleto para corpo de dragão imaturo. Ele pensa que para completar a ascensão, ele precisa de um receptáculo forte o suficiente, e a anatomia reforçada era uma peça essencial. O sistema diz que o ranking do jogador no tutorial foi atualizado e pergunta se ele gostaria de registrar seu nome nos rankings. Porém, Yonvou recusa. Ele pensa que registrar o seu nome não lhe beneficiará em nada, pois só irá fazer com que os rankings mais altos lhe notem. Como esperado por Yonvou, seu ranking subiu para o 281º lugar na lista. Yonvou pensa que é bom que seu ranking tenha subido, porém ele continua muito distante dos ranks mais altos. Se questionando o que aqueles com os nomes nos rankings mais altos fazem, ele acredita que precisa acelerar o passo e continuar avançando. Enquanto caminhava, algo chama a atenção do herói. Ele se pergunta se está vindo algum estranho, pois não tinha sentido nenhum jogador enquanto estava por ali. Yonvou se prepara para o pior pois percebe que provavelmente está sendo seguido, cogitando ser algo planejado pelos caras de Arandan com quem arrumou briga anteriormente. Ele observa no canto um semblante humano e lança sua faca contra o que achou ser uma ameaça. A faca então se aproxima daquele menino de cabelos verdes, porém é rebatida por Yun, que se posiciona na frente do herói, questionando, extremamente irritado por que ele fez isso. Yonvou pergunta se eles são membros de Arandan, e o ruivo questiona por que ele está falando disso agora, demonstrando não ser um membro de Arandan. Yonvou não entende, então, o motivo deles estarem o seguindo. Yun questiona se faria sentido atacar mesmo que eles fossem de Arandan. Yonvou os olha com curiosidade e pergunta então a razão deles estarem o seguindo. O ruivo diz quem é ele e pede para que o herói entre em seu grupo, deixando seu amigo com vergonha e Yonvou sem reação. Doyle fala para Yun parar, pois está passando vergonha, e Yonvou se pergunta qual é a desse imbecil. Ao se virar para ir embora, o ruivo pergunta para onde Yonvou está indo,
afirmando que ainda não terminou o que tinha para falar. Ele segura-o pelo braço, e o herói pergunta o que ele quer falar. Yeon diz que ele não lhe respondeu ainda se irá entrar em seu grupo ou não. Yeon-woo afirma que é impossível, e o ruivo pergunta o motivo. O herói diz que não sabe o que eles fazem e não sente que formar um grupo com eles lhe beneficiaria de alguma forma. Yeon pergunta se o herói não sabe quem ele é, e o mesmo responde que não, perguntando se deveria saber. O ruivo, indignado que o herói não o conhece, se apresenta como a maior estrela do tutorial. Doyle fala para o nosso protagonista que Yeon é muito egoísta e um pouco malvado além de ser um snob, então pode ser difícil conversar com ele. Mas mesmo assim ele não é uma pessoa ruim, então ele pede para entender. O menino decide se apresentar. O de cabelos verdes é Doyle e o Yeon estúpido se chama Kan. Yeon-woo se questiona sobre seus nomes e pergunta se eles não são o 11º e o 3º no ranking do tutorial. Doyle fala que se sente envergonhado quando Yeon-woo diz desta forma e comenta sobre talvez parecer um pouco suspeito para Yeon-woo deles estarem por ali quando deveriam estar nos blocos, e Yeon-woo fala que irá acreditar nos dois, o que surpreende Doyle. É explicado que o herói usou os olhos de dragão. Ele descobriu recentemente que, quando se examina um ser vivo com a destreza da visão de dragão, aqueles que têm mais pensamentos positivos tendem a ter uma coloração mais clara, enquanto aqueles com pensamentos negativos tendem a ter uma coloração mais escura e um aumento das áreas escuras em seus corpos. Ambos os membros do grupo têm uma coloração clara. Isso significa que estão falando a verdade. Ele se pergunta então o porquê de jogadores como eles, que deveriam estar completando os desafios dos blocos e acumulando karma, voltarem até uma área já limpa seguindo alguém como ele. Antes de qualquer questão, Doyle pergunta ao herói se ele já está em algum time ou clã, o que é negado. Se animando, Doyle afirma que existe um artefato no bloco que eles estão de olho, porém para pegá-lo, eles precisam de um grupo de 3 a 4 pessoas. Yeon-woo pergunta se eles não poderiam pegar qualquer um no bloco e o menino responde que jogadores no bloco e já estão em guildas ou em grupos. O herói pensa que é difícil julgar a habilidade no bloco A, por isso, eles esperaram no saguão do bloco B e vieram atrás dele. Solar o bloco A e esmagar o grupo de Kain deve ter lhe chamado a atenção. Yeon-woo não esperava que chamasse tanta atenção. Ele pergunta sobre o artefato que os dois mesmo juntos não conseguiram pegar, questionando se eles querem então mais alguém para lhes ajudar, o que é confirmado por Doyle, porém ele não pode dar mais detalhes. Yeon-woo pensa que eles estão procurando a coroa Argan. Seu irmão juntamente ao seu time deram de cara com esta relíquia secreta por acaso. Ele ouviu que o soberano rei lagarto Argan era muito difícil de se lidar durante as raids por causa de seu temperamento explosivo. E a recompensa que o boss dá é a coroa de Argan, que dá ao portador a opção de aumentar sua presença de comando. Isso é algo que ele não precisa. Além disso, seu irmão foi traído pelos amigos em quem confiava. É cada um por si dentro da torre. Caso não se cuide, é impossível dizer quando será atacado pelas costas. Yeon-woo pensa que em uma floresta tão violenta não há motivo para ter companheiros, mesmo que tenha um ou dois, pois é o suficiente para que eles não sejam um fardo e para que você possa descartá-los. Doyle avisa que a recompensa do herói não será pequena, e se caso exista algo que ele queira, eles lhe darão como pagamento, perguntando o que ele acha e que não é uma proposta ruim. Yeon-woo sabe que mesmo que ele não esteja animado, uma relíquia secreta ainda é uma relíquia secreta, e ele definitivamente não irá sair perdendo caso ganhe algo deste nível por um pouco do seu tempo. E antes de aceitar, ele diz aos jogadores que só tem uma condição, o que é questionado por eles. O herói diz que quer tudo menos o artefato. Relutantes, eles aceitam, porém dizendo que Yeon-woo terá de provar o seu valor primeiro. Mas de qualquer forma, o ruivo acredita que encontrar o nosso protagonista deve ter sido o destino e estende sua mão a ele para finalizar as introduções. Em sua mente, Yeon-woo sabe que está em um campo de guerra e não existe necessidade de revelar seu verdadeiro nome, por isso ele precisa de um codinome. Então se apresentou como Kain. Nosso vídeo termina aqui. Se você gostou, inscreva-se no canal. Até a próxima.